Eu acredito que alguns lembram no dia do jogo do futebol do Brasil. Hoje poucos assistem o jogo da seleção brasileira, está muito ruim. Então, realmente acredito que é pouquinhos que assistem. E tinha uma mulher com um cartaz lá naquele jogo, e ela estendeu aquele cartaz e dizia assim: graças a Deus. E eu acredito que ela falou com intenção, né? Ela diz: graças a Deus que está terminando essa pandemia do coronavírus. E ela quis realmente entregar os créditos a Deus. E eu sei que isso provoca as pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem esse texto e não conhecem outros textos. Imediatamente após aparecer na tela essa mensagem, Galvão Bueno falou assim: graças a Deus e à ciência, como ele é acostumado a falar. Isso é interessante porque isso confronta com esse texto. E às vezes isso passa batido porque da nossa parte também a gente acaba aceitando, graças à ciência, graças aos médicos, graças aos políticos, graças ao dinheiro que foi comprado essas vacinas, graças aos grandes laboratórios desse mundo. Poderia até as pessoas pensar assim, mas não é assim que esse texto está falando. Porque ele diz assim: o teu Deus te deu essa terra. O teu Deus te tirou você lá do Egito, fez você passar pelo deserto, te provou, te humilhou, para você ver o que estava no teu coração, se você realmente amava a Deus, ou se você não amava a Deus. Eu te deixei sofrer, para você conhecer um pouco mais sobre você mesmo, sobre tua natureza, teu coração. Eu fiz isso de propósito, para você saber como é o teu coração. Eu deixei você passar fome. E aí eu também mandei o maná. E eu queria que você soubesse que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus vive o homem. E ele diz assim: isso eu fiz por 40 anos e eu tive paciência. E ele fala assim: eu, como um pai que ama o seu filho, disciplina, eu também amo vocês e disciplino vocês. E vocês precisam lembrar que durante esses 40 anos as sandálias dos pés de vocês não se gastaram e a roupa de vocês não envelheceu. E talvez vocês não lembraram disso, porque quando deu fome, quando deu a canseira, quando deu o medo, tomou conta do coração de vocês. Agora essa terra que eu estou dando para vocês é uma terra muito boa. As águas dessa terra são águas profundas, não se contaminam, são águas boas. O trigo produz em abundância nessa terra, a cevada, a uva, a figueira, as romeiras, a oliveira, o azeite, o mel. Tudo isso é abundante. Quando vocês escavarem, vocês vão achar ferro, vocês vão achar cobre. Deus já estava falando sobre essas coisas lá naquela época, coisas que eram importantes. No verso 10, eu tenho o verso 10 como muito, muito importante. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu. Então Deus está dando um princípio aqui. Você pode ser feliz, você pode comer, você pode beber, você pode se alimentar, se sustentar, você pode aproveitar o cobre, você pode aproveitar o ferro, com o ferro você faz carro. Nada disso é ruim, pode ser bom, mas você vai louvar a Deus. Você vai louvar a Deus. E ele diz assim: quando você entrar nessa terra, não esqueça da minha palavra.
Não esqueça do que eu te ensinei, do que eu fiz para vocês, dos meus estatutos. No verso 12, ele diz, para que não suceda depois que vocês comeram, se abasteceram, estão bem, passou as gerações, estão fartos, as casas são boas que vocês construíram, que vocês moraram nessas casas, o rebanho e o gado se multiplicou, no verso 13, no verso 14 ele diz, preste atenção, se você se esquecer da palavra, o coração de vocês vai se orgulhar, vai se elevar, vai se ensoberbecer, e você vai se esquecer da palavra. E você vai aceitar essa glória para você. E não vai render essa glória àquele que te criou. E aí lá no verso 17 ele diz, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o meu poder, do meu braço adquiriram estas riquezas, estas coisas. Então, assim como Galvão estava dividindo a glória a Deus e a ciência, Deus está dizendo, não faça isso. Não divida a glória àquele que é devida toda a glória. Não diga que foi o teu braço, apesar de ter sido o teu braço que trabalhou, foi o teu esforço, você entrou nas minas e você tirou o ferro, você tirou o cobre, mas fui eu que te dei. É isso que Deus está dizendo. Eu te dei a tua força, eu te dei a respiração, eu te dei o cobre. Quando você não existia, eu já tinha feito o cobre para você. Então, não ache que isso é devido a você. Sabe, um amigo bem chegado a mim, ele falou assim, mas eu estudei muito. Eu me preparei muito, por isso eu passei no concurso, por isso eu estou nessa posição. E ele é doutor. Mas eu acredito que ele não entendeu esse texto. Eu não quero dizer que ele não tenha estudado. E que a pessoa não tenha que estudar, se esmerar. Tanto que a Bíblia diz que Daniel e os seus amigos, eles eram 10 vezes mais doutos que os demais. Não é isso que Deus está dizendo, que você não tenha que estudar, se esmerar, que as coisas vão vir de graça para você. A questão é, para quem vai a glória? Ou para quem você confia? Em quem você confia? Essa que é a questão. Então, quando ele quis entregar toda a glória para ele, foi eu que me preparei. Eu deixei de ir às festas, eu deixei de fazer tal coisa para estudar e agora eu passei no concurso. Foi eu que adquiri. É exatamente isso que Deus está dizendo. Não faça isso. Não coloque a glória para você, o crédito para você. Você não precisa desse crédito. Entregue esse crédito ao teu Criador, aquele que fez todas as coisas, e Ele vai te proteger, porque o orgulho, ele sempre vem antes da queda. Então o orgulho não vai fazer bem e não cabe bem à nossa vida, não orna, não é bonito, não combina esse orgulho com o coração de um filho de Deus, né? E na religião, a gente tem muito orgulho também. Essa semana passada, não lembro que dia, eu vi a fala a respeito de uma mulher que estava muito enferma, e ela entendeu que foi Deus que colocou aquela enfermidade, e que Deus tinha um propósito com aquela enfermidade, e que ela não iria fazer tratamento nenhum em relação àquela enfermidade, e que Deus faria a sua vontade nela, independente dela se tratar ou não. E ela não se tratou, e ela passou um ano sofrendo muito, porque não buscou recurso e até morrer. Então, às vezes, a gente pensa que isso é humildade, mas não é humildade. Eu lembro de um outro caso, que aconteceu há muitos anos atrás, num movimento que teve lá nos anos 90, em relação às igrejas evangélicas,
que se entendia que as doenças eram causadas por demônios. Então você não poderia ouvir, por exemplo, a Nona Sinfonia de Beethoven, porque quando ele compôs essa sinfonia, ele estava surdo. Então, como ele poderia ter feito isso por Deus, se o espírito imundo de surdez estava naquele homem que era um homem de Deus? E isso tudo é orgulho. Uma mulher que estava muito enferma, e ela acabou morrendo daquela enfermidade. Depois a igreja falou assim: não foi a doença que levou ela. Deus arrebatou antes dela morrer daquela enfermidade. Deus a levou, porque eles não podiam admitir que uma pessoa morresse de tal doença, porque senão seria demônio. Uma grande pregadora de uma igreja evangélica, ela ficou mal, ela teve um problema muito sério. Durante o culto, estava cheio de gente aquela igreja, e ela saiu, foi tirada pelos fundos da igreja, ninguém ficou sabendo, ninguém viu nada, porque era um escândalo se as pessoas soubessem que a pastora daquela igreja tinha ficado doente. Então teria que concluir que era um demônio. Tudo isso é orgulho espiritual, orgulho religioso, e Deus está dizendo assim: não vá por este caminho, não siga por esse caminho, não digas no teu coração isso. Às vezes aconteceu com uma igreja muito querida, parentes meus que foram fundadores dessa igreja. Quando eles eram jovens, então eles pregavam dessa forma, eles não ficavam doentes, eles sempre estavam saudáveis. Mas eles ficaram velhos. E no tempo da velhice eles ficaram doentes. E teve que se esconder a doença deles, porque isso escandalizaria o povo. Então veja assim, Deus está dizendo assim: não entre por esse caminho. Não digas no teu coração que foi você que adquiriu todas essas coisas. Porque, gente, a gente precisa prestar atenção. Lá em 1 João 5, verso 19, diz assim: que o mundo inteiro jaz no maligno. Em Tessalonicenses, Paulo fala assim que é o Espírito Santo que detém a ação do maligno, mas todo o mundo foi entregue ao maligno. E se o maligno pudesse fazer tudo o que ele quer fazer, ninguém sobreviveria. Em poucos momentos da história que o maligno tomou conta de certas situações, como no tempo da Alemanha da Segunda Guerra Mundial, o que Hitler fez, o que os seus cientistas fizeram, os seus médicos fizeram, os seus filósofos fizeram ali dentro. Foram crimes de guerra contra raças, contra etnia, contra crianças, contra pessoas, experiências que não foram feitas por pessoas sem cultura, sem estudo. Todos eles eram gente de universidade que fizeram as barbaridades. Então a gente precisa pensar assim, que se Deus tira a sua mão, o homem se autodestrói. O homem não sairia da idade da pedra, não sairia de uma guerra atrás de outra guerra. Claro que a ciência se multiplica com as guerras, sim. Cada guerra que houve, a ciência se multiplicou demais. Mas é tudo para destruir o outro. Se faz o avião para destruir o outro, para jogar uma bomba em cima do outro. Na Primeira Guerra Mundial não tinha mais o que jogar nos outros, pegava tijolos e jogava tijolos com o avião. Porque tudo é feito para o mal. Se a gente não entender que Deus detém ainda o mal, o mundo inteiro jaz no maligno, mas ainda toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Se não é ainda a luz entrando no coração das pessoas, as pessoas já tinham se
destruído, matado umas às outras. Não havia quem não tinha sido estuprado, não tinha alguém que não tinha sido torturado, invadido, não tinha uma casa que não tinha sido roubada. Ninguém estaria tranquilo como muitos ainda podem estar tranquilos. Deus, ele fala assim no Salmo 127, gente, é inútil você levantar de madrugada, trabalhar o dia inteiro igual um desgraçado e dormir tarde, trabalhar, porque se você não tiver a bênção de Deus, não vai valer a pena. Ele também diz assim, é inútil você colocar sentinelas, vigias. Se o Senhor não te abençoar, é inútil tudo isso. Por isso toda a glória, toda a honra deve ser dada ao Senhor. Porque se Deus não te der a alegria dele, você não tem alegria. A alegria do mundo é uma alegria passageira. A alegria do álcool é uma alegria passageira. A alegria de qualquer droga é passageira. A alegria da comida, da gula, é passageira. As adrenalinas de alta velocidade também são alegrias passageiras, não vão durar muito tempo. A alegria do sexo não vai durar muito tempo. Do carinho não vai durar muito tempo. A alegria de Deus, ela é eterna. Não tem um outro lugar para vocês achar a verdadeira alegria senão nele. O Salmos 37, ele diz assim, não se indignes por causa daquele homem mau que leva a cabo os seus caminhos. E lucra, tem vantagens com os males que ele faz, com a corrupção que ele tem, com os roubos que ele tem, com as mentiras que ele tem. Não fiquem indignados com isso, não fiquem irados com isso, não fiquem chateados com isso, não fiquem amargurados com isso, não fiquem magoados com isso. Ele diz, isso te acabará em mal. Não foi você que fez a desgraça, mas você fica chateado, você guarda mágoa, você guarda ressentimento, você fica indignado com aquilo lá. E Deus está dizendo assim, isso vai te causar dano na tua alma. A tua alma precisa estar estabilizada. A ansiedade é uma forma de desestabilizar a alma. A angústia, a falta de fé, desestabiliza a nossa alma. É num coração sereno que Deus faz a justiça. A semente de Deus germina num coração sereno. A ovelha de Jesus ouve a voz de Jesus, mas precisa ser ovelha. A ovelha é quieta, é calma. Ela ouve a voz do seu pastor e conhece a voz do seu pastor. O cabrito que é agitado, que se bate, que se esperneia, que berra, não tem tempo para ouvir a voz do seu pastor. Não conhece a voz do seu pastor. Então veja a diferença. Ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Confia em mim. Jeremias 17 diz assim, maldito o homem que confia no homem, que põe a confiança no homem, na sua força, no seu braço, na sua inteligência. É maldito o homem que faz isso. Bendito o homem que confia no Senhor, porque aonde você confia é o teu Deus. Se você confia nas riquezas, você confia em Mamon. Se você confia, se for um culto afro, na bebida, é Zé Pilintra, e assim vai. Não vai acontecer coisas boas de seguir essas coisas. Ele diz, te acabará em mal. E ele diz, com certeza, e eu garanto e protesto hoje contra vós, que perecereis.
Então é um caminho que a gente precisa prestar atenção, e ele diz: escolha a vida, escolha estar comigo, confie na minha palavra, confie em mim, não confie em você, não confie na tua inteligência, não confie no teu dinheiro. Bendito o homem que confia em Deus e põe a sua confiança nele, né? Tessalonicenses 5, verso 18, ele fala para sermos agradecidos, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Em tudo dai graças, sempre dê graças, não murmure, não reclame, não fique achando defeitos, criticando, em tudo dai graças. Veja como Deus é bom para com você. Veja como Deus é maravilhoso. Tem aquela figurinha assim, o rapazinho ganhou o primeiro lugar, está na parte mais alta do pódio. O outro está em terceiro lugar, está na parte mais baixa, mas ele está fazendo a maior festa, e os outros dois estão olhando para ele, porque estão cobiçando a alegria desse, mas ele ficou em terceiro lugar. Gente, às vezes, a pessoa tem saúde, tem tudo que precisa, comida, e não consegue dar graças. Tem pai, tem mãe, tem filho saudável, e ainda está achando alguma coisa para murmurar e fazer um culto à murmuração, à reclamação, ao negativismo. Não consegue agradecer, porque em tudo dar graças vem de Deus. Se você não consegue dar graças, pede para Deus te libertar. Pede para Deus abrir os teus olhos e o teu entendimento para você ver as coisas que Ele está fazendo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É uma coisa que vem de fora para dentro, mas Ele enche as tuas células de gratidão. E vão fazer bem à tua alma, à tua vida toda. Vamos estar orando. Nós queremos, Pai, agradecer pela Tua palavra. Queremos agradecer, Senhor, porque podemos render toda a glória, toda a honra, todo o louvor ao Senhor. Podemos buscar refúgio, podemos buscar refrigério no Senhor. Também podemos buscar tratamento nos médicos, mas não precisamos confiar neles. Porque o Senhor fala na sua palavra: maldito o homem que confia no homem. Põe a sua confiança no seu dinheiro, nas suas coisas, no seu carro, na sua casa, e acaba se esquecendo do Senhor, da sua palavra, elevando o seu coração, se orgulhando e caindo. Eu oro, Senhor, para que a gente possa olhar para a nossa vida, ver aonde temos caído, onde temos falhado com a nossa palavra, quando temos buscado a nossa própria glória e não a glória do Senhor, Pai. Eu oro, Senhor, para que o Senhor nos leve ao arrependimento, a abandonar esses vícios, abandonar esses pensamentos mesquinhos, orgulhosos, vaidosos. Que o Senhor tenha misericórdia, olhe para conosco, para nós, com misericórdia, nos perdoando, nos lavando, nos curando, e que a Tua palavra, Senhor, seja alimento, seja vida, seja refrigério para cada um de nós, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém.